ao Quebra-Cabeça do Sucesso, mais divertido e desafiador programa de TV e videocast sobre negócios da nossa região. Eu sou a Alessandra Paulino e junto com a Priscila Casagrande a gente vai conduzir aqui um bate-papo leve e divertido para que você forme o seu quebra-cabeça de sucesso. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. No episódio de hoje a gente vai falar sobre o crescimento do mercado da beleza no Brasil. Em 2021, o Brasil conquistou o terceiro lugar no mundo no ranking de gastos com cosméticos. Os brasileiros cada vez mais dão atenção à beleza e aos cuidados pessoais, o que gera muitas oportunidades ao empreendedor. E quando a gente fala nesse mercado, no mundo, gente, movimentou mais de 500 bilhões de dólares em 2023. Quando a gente fala em mercado da beleza, a gente está falando em produtos para pele, fragrâncias, maquiagens e produtos para cabelo. Esse mercado no Brasil está crescendo em todas as categorias e com projeção de mais crescimento até 2030. Segundo a estaticista, a venda de produtos de higiene pessoal e cosméticos no Brasil alcançou 124,5 bilhões em 2021 e pode ultrapassar os 130 bilhões em 2026. Você já está sabendo dessa novidade. Agora você pode ter todos os produtos da Latina diretamente da fábrica. A Latina tem uma loja de fábrica para te atender. São bebedouros, purificadores, secadoras de roupas, ventiladores que irão deixar a sua casa ainda mais linda, moderna e funcional. Para ser atendido na loja de fábrica, você deve agendar a sua visita pelo WhatsApp. Descubra como os produtos da Latina podem transformar a sua rotina. Latina, seu momento, nosso eletro. Logo, logo, tem uma loja aqui de São Carlos que vai estar toda renovada. É a loja da Casa Ferro Acabamentos, que está sendo totalmente reformada para te atender em um espaço moderno, funcional e que trará as principais tendências do mercado, além da continuidade da parceria com grandes marcas que você já conhece. Enquanto essa reforma está nos ajustes finais, você pode aproveitar as ofertas que acontecem todo mês e que te ajudam nessa fase final da obra, seja uma reforma ou uma construção. Conheça os porcelanatos com textura e sem textura, polidos ou acetinados, nos formatos tradicionais ou em grandes formatos também. Em São Carlos, a Casa Ferro Acabamentos está localizada na Vila Prado, na rua Dr. Duarte Nunes. Casa Ferro, há décadas, a sua casa encontra lugar aqui. Prática e versátil, a calça jeans é uma peça-chave no guarda-roupa de qualquer homem. As calças jeans da High Steel vêm com diferentes lavagens, que acabam gerando diferentes tonalidades e acabamentos. Essa variedade é resultado de um processo específico de lavanderia, aplicado ao tecido denim. Pode criar diversos efeitos estéticos e funcionais. Além de diversos modelos, você também encontra diversas opções de mistura de tecidos para um caimento impecável e muito conforto no seu movimento. Conheça toda a coleção de calças jeans da loja High Steel, aqui em São Carlos, na Episcopal 2.200, no @High Steel São Carlos Oficial. E agora chegou aquele momento de apresentar o nosso convidado. Ele é natural de São Bernardo do Campo, formado em comunicação social com ênfase em publicidade e propaganda e também tem um MBA executivo em marketing pela ESPM. Ele é casado com a Cristina, pai do Pietro, da Gabriela, da Giovana e do Luigi. Está à frente das lojas Sumirê. Nosso convidado é Danilo Loreto! Que Muito legal. bem-vindo. Obrigado, viu? Obrigado pelo convite. Ansioso, né? Vim acompanhando aqui as participações dos amigos e muito agradecido aí, honrado em estar aqui presente aqui para esse bate-papo com vocês. A honra é toda nossa. Queria voltar lá na tua infância, né? Quando a gente fala da sua infância, você tem a memória da sua mãe, sempre trabalhando muito, 2 empregos, saindo de casa cedo, chegando tarde. O que isso representou para você? A minha mãe foi uma lutadora, né? Eu sempre falo assim, minha mãe foi mãe solteira, né? Eu não tive a presença do meu pai. E a gente sempre morei com os meus tios, então minha tia e meu tio sempre ajudaram na minha criação. Minha mãe trabalhava 2 empregos para poder trazer, né, os recursos e o conforto aí para casa, né? Então é a minha inspiração aí. Isso te mostrou responsabilidade desde criança ali, de entender todo o desafio, né, da sua mãe ali para trazer. É um exemplo, né, que a gente
teve ali, vivenciou, né? Então a gente, família humilde, né? Então era lutado, brigado, então a gente olhando para trás e vendo tudo que ela conquistou, que ela fez para mim, no caso, foi motivo de muita gratidão assim que a gente tem, né? E hoje ela mora aqui comigo, né? Então trouxe ela para São Carlos, né? Para saímos lá depois da pandemia, trouxe ela na pandemia para cá e tá feliz aqui. E lá na sua infância, sua brincadeira preferida era bola? Só futebol. Futebol era ficar na rua, aquela época ainda podia ficar na rua, né? Entregando um pouco a idade aqui, mas no começo da década de 90 ali a gente era futebol na rua, empinando pipa, né? Então ainda era possível ter esse tipo de brincadeira. Ainda não tinha essa febre de videogame, celular nem se pensava ainda, né? Então foi uma infância diferente da de hoje, né? Hoje a gente vejo os meus filhos, a gente compara, fala, nossa, até é gratificante assim a gente poder ter tido essa liberdade, né? Hoje a gente acaba protegendo um pouco mais, né? Os tempos mudaram, né? Então mas foi muito olhar para trás e ver como que era o dia inteiro na rua jogando bola e com os amigos e E não só tinha voltava horário. pra casa com o grito da mãe, né? Eu morava num prédio em Campinas que tinha uma rua sem saída atrás do prédio, assim. E era isso, você chegava da escola, ia pra rua, já adolescente. A minha brincadeira predileta era elástico. Da tua época, pular elástico, Priscila. Não Pular sabe do que eu tô elástico? falando? Acho Um que não. elástico branco que ficava uma menina aqui, uma aqui, Ah, aí uma sim. ia pulando. Tal. Sim, Era a minha brincava. brincadeira predileta, assim. E era assim. Aí só ia pra casa a hora que escurecia, olha lá, né? Mas você tinha o sonho de ser jogador de futebol, alguma coisa assim, ou não passava? Você sabe que toda criança teve esse sonho, né? Mas não era, não tinha essa habilidade toda. A gente jogava porque gostava mesmo, né? E já tinha algum talento assim com venda, marketing, que você agora consegue olhar e falar, olha, aquelas atitudes, aqueles pensamentos têm um sentido. Você sabe que olhando assim para a infância, né? Eu sempre fui uma criança muito comunicativa, muito que gostava de fazer amizade, se entrosava muito fácil e rápido, né? Com qualquer ambiente. E é um pouco da característica de uma pessoa que trabalha com vendas principalmente, né? Uma pessoa que trabalha com comunicação. Então, se a gente fizer uma reflexão para trás, né? Aquela pessoa que fazia o meio campo ali com todo mundo, né? Tem um pouco de, parece que já vem um pouco, né? Agora fazendo essa análise, você vê que já tinha um pouco de sentido mesmo, realmente. E você acha que essa pegada da comunicação que você já identificava, também a gente pode ver isso na tua fase já adolescente, né? Você me contou que você era da turma do fundão, que você participou do Grêmio da escola ali, então já era um popular, né? Isso. Exatamente, acho que é isso, né? Essa característica de querer se relacionar, de querer estar boa praça com todo mundo, né? Acabou que traz pro dia a dia do crescimento, né? Eu acho que tem um pouco disso daí. É engraçado, né? Você vai tendo essa reflexão, né? Era uma parte do esporte, né? E automaticamente te traz para ser uma pessoa mais descolada, né? Então, tanto quando eu brincava na infância na rua, quanto nos colégios, na escola, essa característica, né, do esporte, né, te trouxe para ser uma pessoa que era bem relacionada com todo mundo. Então, acho que isso foi um período importante aí, ajudou muito no crescimento futuro aí, né, de tornar um homem, pai de família, enfim. E esse dom que você teve te ajudou bastante nos primeiros empregos ali, nas primeiras oportunidades que você teve? Eu acredito que sim, né? Eu sempre tive a vontade você via minha mãe trabalhando muito, né? E aí você queria ter aquela, quero ter meu dinheiro, né? E eu lembro que eu tinha um tio meu que trabalhava no escritório de contabilidade, e aí numa das minhas férias, eu tinha 16 anos, né? O office boy dele não foi, enfim. Eu fui trabalhar lá por um tempo. E, e o office, naquela época não tinha motoboy em São Paulo, né? São Paulo era o pessoal com a pastinha mesmo, pegava o ônibus e ia. E acho que essa facilidade em comunicar, em querer também dar certo, né?
acaba que ajudando, né, ao crescimento, né. E você trabalhou como office boy, então foi seu primeiro emprego? Foi um bico, né, foi o primeiro emprego, foi o primeiro dinheirinho que eu acabei ganhando. Aí depois disso eu trabalhei no McDonald's, então foi uma outra escola também que eu tive, né, São Isso. Paulo também. em São Paulo. Antes São da Paulo. faculdade, isso. Antes da faculdade, 17 anos, 16, 17 anos. Lá eu me lembro que eu tive uma ascensão rápida, em 6 meses eu já virei aquele instrutor, né, na época eu falava que era treinador, então eu acabava ensinando outros colaboradores que acabavam entrando, e foi muito bacana esse período aí, esse aprendizado, né. McDonald's tem um protocolo de aprendizado muito rígido, né? Os processos são muito bem definidos. Então isso acabou que fica um aprendizado de vida, né? Uhum. A Ajudou importância dos bastante processos no nosso dia a dia, né? Da no dia a empresa, o dia. quanto isso resolve problemas. Se você quer escola melhor do que o McDonald's, Pois é, que deve ter seus procedimentos, padrões tudo super controladinho, tudo com tempo, né? Extremamente testado. Ajudou bastante, ajudou bastante. Se você trabalhava no atendimento ou na cozinha? Não, lá você faz um processo que você acaba passando por todas as áreas, né? Na época. Então, você, desde atendimento no caixa, quanto fazer a parte da cozinha, quanto fazer a parte do drive-thru, ou daquele parte de sorvetes. Então era bem dinâmico, né? Você acaba sendo preparado para atuar em todas as frentes, né? E é verdade que o funcionário pode comer tudo o que quiser? Pode comer tudo. Sabe o que meu filho pergunta? Pai, você tá gordinho assim porque você Da comeu época muito do hambúrguer. McDonald's. Talvez também, né? Mas Achei que era lenda que podia não, comer tudo. pode comer. Na verdade, você tem como se fosse um vale, né? Você tem direito a comer um número por dia, né? Durante a sua jornada, você tem um intervalo, você pega um lanche, uma batata, A melhor parte do dia, refrigerante. galera. Depois que você saiu do McDonald's, quantos anos você ficou sem comer McDonald's pra depois voltar? Você sabe que isso aí me deu uma gastrite, né? O excesso de lanche depois ele atrapalha mesmo. A conta chega. E aí, já falando da tua faculdade, né? Que você escolhe comunicação. Você contou também que foi porque você teve contato com um propagandista farmacêutico. Conta pra gente um pouquinho dessa história. Pois é, eu tinha um amigo meu, amigo de bairro, né? De vila, né? E aí eu via ele, assim, era uma pessoa muito agradável, tudo, e aí ele se tornou propagandista. Eu falei, nossa, mas o que é isso, né? Naquela época não era tão difundido, pelo menos para mim, eu não tinha esse conhecimento. Não, a gente vai nas clínicas, né? E a gente divulga, a gente orienta os médicos, né? Para os remédios, né? A gente tem o objetivo de divulgar os remédios das indústrias. E aí eu via, né? Era um glamour para mim, era um glamour E eles sempre essa estavam muito bem profissão. vestidos, com a pastinha, né? E aí eu falei, nossa, ele era mais velho, né? E eu falei, putz, eu acho que eu quero ser propagandista, né? E aí eu nunca gostei muito de estudar, né? Assim, de ler, né? Então eu tinha que decidir. Terminou o colegial e tinha que definir. Não dá para ser advogado, porque eu não tenho uma prática de leitura. Não dá para eu ser humanos, porque eu também não tenho. O que eu vou ser? Aí eu me espelhei nele, não, fiz comunicação, fiz marketing, comunicação. Aí eu falei, nossa, acho que eu quero ser propagandista, eu vou fazer comunicação também. Tinha algumas áreas específicas que eram abertas para essa vaga, né? E aí foi quando eu decidi fazer, por influência, né, por um sonho, fazer comunicação social. Mas foi tantas histórias, né, de pessoas que já passaram por aqui, que se inspiraram em alguém, né? O Dr. Renato Barros mesmo estava falando que ele escolheu, o presidente da OAB, né? Ele escolheu direito porque queria ser igual o tio, né? A gente até brincou com ele, se o tio fosse médico, ele ia querer fazer medicina, né? De como essas pessoas influenciam a gente, né? E aí você começou a fazer e falou, é isso mesmo que eu quero. Não, aí eu me vi realizado, né? Porque a turma, a PRI formada também, a PRI publicitária, né? As pessoas de publicidade, de marketing, são pessoas descoladas, né? De uma Boas certa em forma. comunicação. E aí, na hora que eu entrei naquele ambiente, eu falei, nossa, é exatamente isso que eu quero. Então, assim, é um ambiente que eu não sei explicar, mas, assim,
aparentemente não são aquelas pessoas que só estudam, só focada na... São pessoas que são Criativas, tranquilas, tem descoladas. uma vibe legal, não sei. Encontrou seu lugar, né? Falou, aqui Encontrei. me achei. É. Foi aí. E aí a carreira. Aí eu tava num. Quando eu comecei a trabalhar já na área, né? Foi até engraçado. Eu tava. A gente tinha festa sempre, né? Publicitário, É comum isso, Pedro? É bem comum. muita festa. E aí num evento que eu tava com uns amigos da sala mesmo, um amigo meu que era representante comercial, né? Do ramo de fotos, fazia faculdade comigo. Ele falou: putz, Danilão, me chamaram para fazer uma entrevista numa empresa de beleza. Só que eu não quero sair de onde eu tô. Eu vou te indicar, você não quer ir lá ver? E aí eu falo, putz, eu quero, né? Eu já tava procurando e tal. E aí quando eu cheguei para fazer a entrevista, foi muito interessante, né? Por quê? Porque a vaga que eu fui fazer essa entrevista no lugar dele era para uma vaga de vendedor key account. E aí quando eu cheguei lá, 18 anos, 18 para 19 anos, eu era muito cru para a vaga, né? Mas os dois gerentes gostaram tanto da minha entrevista que eles falaram: ó, a gente não vai te contratar para essa vaga, que eu preciso de alguém mais qualificado, um pouco mais maduro para poder atender as grandes contas da empresa, né? Mas eu queria que você começasse a trabalhar com a gente. A gente viu que você faz comunicação. Você não quer começar aqui como estagiário com a gente? Agora. Aí eu falei: não, claro. E topei. Aí eu fiquei 11 anos na empresa. E aí você foi passando por que fases? Aí eu comecei nessa empresa como estagiário na área de marketing e vendas, né? Então, eu trabalhava com o gerente de marketing e o gerente de vendas. E aí logo eu passei para gerente, para ficar só na área comercial. Então eu fiquei como auxiliar comercial, virei assistente comercial. Aí fiz carreira na empresa, né? Virei assistente comercial, depois voltei para a área de marketing, fui cuidar de eventos, fui cuidar da área de merchandising, então tinha equipe de promotores, né? E aí, em um determinado momento eu fui promovido para fazer a gestão da equipe de promotores dessa empresa. Então fiquei um tempo cuidando dessa empresa como gerente como supervisor, né, de merchandising. Foi a função mais dinâmica dentro da empresa? E eu acho que foi, porque aí comecei a agregar algumas atividades e aí cuidava a nível Brasil, né? E aí eu comecei além de ser o gestor da área de merchandising, cuidar da equipe de promotores, eu comecei a dar treinamento em lojas. Eu capacitava o promotor e capacitava também os funcionários das lojas. Então acabava que nessa oportunidade eu acabei conhecendo todo o Brasil e foi muito divertido, dinâmico, para um momento jovem de 24, 25 anos. Então foi uma empresa que me deu muita oportunidade, né, e me ensinou muito. Em diferentes áreas, né? Diferentes foi tendo áreas. esse conhecimento, né? Formando o quebra-cabeça. Formando quebra-cabeça. Eu digo que foi uma escola e ficou paixão, né? Logo depois voltei para a área comercial como key account, que era aquela vaga que eu tinha lá no começo. Quantos anos depois? Foi uns 6, 7 anos depois. E aí eu já tive essa facilidade, porque eu já conhecia todos os clientes, né? Por ter na área de merchandising um tempo antes, acabava que eu já tinha... eu estava na parte legal, né? Não negociava, eu já vinha pronto, só executava, tinha equipe, sempre... eu sempre levava coisas boas para os clientes, né? Depois, quando eu entrei como key account, até facilitou, porque já tinha um relacionamento pela parte legal do negócio, né? E aí foi galgando aí espaços, né? Depois eu virei gerente regional de vendas nessa empresa. Então comecei a cuidar do estado de São Paulo. E aí depois, numa oportunidade, eu fui promovido para gerente nacional. E você atendia as lojas que atendiam o público final, é isso? Eu atendi as lojas que atendiam o público final. Inclusive eu atendi a Sumirê. Daí que foi veio, aí, daí que veio o amor depois. Então
Essa empresa, ela trabalha no atuava, né? Atua no setor da beleza, mas cosméticos, qual é a Era linha? equipamentos de beleza. Ah, tá. Secador de cabelo, chapinha. Aí ela foi vendida para um grupo espanhol, né? Nesse período eu fui contratado por esse grupo espanhol, mantive o negócio da empresa, mas aí depois eu logo saí, porque aí muda um pouco a cultura, e aí eu fui para uma outra empresa do mesmo segmento, né? Um novo desafio, aí já como diretor comercial e marketing, e aí fiquei mais 2 anos, quase 3, nessa nova empresa, antes de vir para assumir aqui os negócios da família. E nessa nova empresa você liderava muitas pessoas, né? Quais foram os principais desafios ali? Ali foi uma construção de uma marca, né? Então a gente, para reestruturar toda a empresa era jovem, mas ali o desafio era grande, né? Porque eu tinha, como diretor, eu tive que montar toda uma estrutura, então eu tinha 4 gerentes que faziam toda a gestão, e eu tinha que fazer esse acompanhamento junto a eles, 3 na área comercial e um na área de marketing, né? Mas é engraçado nessa passagem de bastão, né? Às vezes com 11 anos de empresa você mesmo não imagina o potencial que você tem quando você sai e vai para um outro desafio, uma outra posição, né? Então ali foi uma situação que eu não imaginava o valor que eu tinha de um- dentro da carreira, né? Hoje é muito comum, né? Os jovens ficar mudando de empresa, 1, 2 anos mudando, mas na minha época, 10 anos atrás, não tinha essa característica, né? Ou nas gerações anteriores, as pessoas começavam e terminavam a Na carreira mesma empresa. 1 ou 2 empresas no máximo, né? Então eu tinha essa cultura, né? Tinha essa referência. Quando eu realmente resolvi trocar de empresa pela venda de uma empresa e putz, acho que aqui eu não vou, não é mais do jeito que estava, né? Preciso buscar outro desafio. Essa valorização, essa situação de nossa, eu sou capaz, a sentir se reafirma, né? Foi muito legal. Foi um momento aí na minha vida que foi muito importante, foi muito interessante saber, né, que você consegue, se você E te impulsionou, não é, Dani? me impulsionou muito, assim, foi, assim, profissionalmente e financeiramente, né? Hoje, quando os jovens trocam de empresa, é porque realmente eles buscam algo financeiro, eles não têm mais o amor ou o propósito, né? Uhum. E aí, naquela época, a gente era muito mais amor, né? E aí, quando você vê uma oportunidade, fala, nossa, mas é tanto a mais mesmo, né? Você não imagina que você consegue ter uma referência salarial tão a mais do que eu já tinha, né? Eu falei, mas eu já tenho um salário interessante, né? E aí quando pulou para outra empresa, deu quase 3 vezes mais do que eu já tinha. Nossa Senhora. Aí você... Sou valioso, você pensou. Autoestima, É já estica impressionante. pavão. E aí você falou algumas vezes a palavra amor, então eu queria aquele momento agora fofoca, assim, né? E aí, em que momento que você conhece a Cristina? Em que momento que você decide vir para São Carlos, assumir a Sumirê? Como é que aconteceu essa história de amor? Então, eu conheci a Cristina no serviço, né? No dia a dia do trabalho e tal. E aí, em algum momento a gente começou a ter uma relação, enfim. E aí a gente casou, mas eu continuei trabalhando na indústria. E aí eu tinha uma vida de executivo que eu saía de Mas São ela morava Carlos, aqui morava aqui, ela tocava os negócios com e vocês os se encontravam pais, de né? final de semana. E aí isso, no começo foi final de semana. E aí aí assim, já casado, né? Depois disso eu já casado, mas continuei na vida executiva, né? Então já continuei ainda indo a São Paulo e viajando, e então minha rotina era eu saía de segunda ou terça e voltava na quinta ou na sexta, de acordo com a agenda. E ela atuante full E ela time no full negócio time da nos família. negócios aqui com os pais, né? Uhum. E eu aos finais de semana e tentava ajudar e apoiar na maneira que era possível dentro do dia a dia, com um pouco da experiência que a gente tinha, ia tentando trabalhar, mas não, o foco era ela que tocava. E aí, em 2015, surgiu aquela opção, falando, nossa,
tô bem aqui, né, onde eu tô, tal. E ela engravidou do meu segundo filho. A gente ia ter a Gabriela, né? E aí a gente começou a pensar, falou, nossa, vamos mudar para São Paulo, você faz o inverso, né? A gente busca um meio termo, então. E aí foi quando o meu sogro convidou, falou, não, não vai dar certo essa situação. Era pra vir mais pra perto, estão indo mais pra longe? Se for dessa forma e se ela for embora, eu vou vender as lojas, eu vou fechar, não quero mais, não tenho mais condição de tocar, é ela que Nessa faz época a eram quantas operação. lojas também? Eram duas lojas. Eram duas sumirês e a gente tem uma loja de confecção também, né? Confecção infantil. Em São Então eram Carlos? três. É, em São Carlos. Todas elas. Isso. Chama You Magazine. Uhum. Essa, Famosíssima. Nossa, essa já fui loja. lá várias vezes comprar presente. É. E aí foi quando ele conversou, ele falou assim, ó, ele fez o convite, falou, então vem pra cá, né? E aí você assume aqui, você ajuda e aí você vai tocando o negócio, né? Então conversei na empresa que eu tava, então já tinha. Mas como é que é isso dentro da sua cabeça? Assim, estou num ambiente seguro, ganhando bem, me realizando e de repente vou assumir a empresa da minha esposa, uma empresa familiar que tem a cultura dela. Como é que foi pra você isso? Agora, aquele momento, sinceridade. Não, sim, eu de uma certa forma imaginava que poderia acontecer em algum momento, né? Já planejava. Já imaginava que em algum momento poderia acontecer, até pelo histórico, né? Os pais normalmente eles sempre vão querendo encerrar e aí os filhos têm que assumir de uma maneira natural, né? Mas eu sempre respeitei esse momento da família. Eu nunca quis, mesmo com alguma experiência que eu pudesse ter, vir antes ou atropelar os processos, eu sempre esperei da forma que deveria ser, da vontade da família, o momento certo de vir, né? E eu acho que foi bem assertivo dessa forma que foi feito, foi mais natural, né? E acabou que dando certo, né? Então, pouco a pouco, eu assumi realmente em 2016 a ajudar, né? E a gente foi colocando algumas ideias, né? E meu sogro e minha sogra eles foram automaticamente desligando, né, da empresa para a gente poder dando os próximos passos, né? A cultura muda, né? Assim, de uma geração para Muito. outra, né? Eu me lembro que quando eu ventilei e abri no shopping, né? A Lê tava na época lá, não se passava isso na cabeça do, do meu sogro, mas para assumir era muito importante eu fechar esse, esse triângulo, né? Então, pensando na população de São Carlos, e aí eu voltei de uma viagem que eu fui para Nova York num congresso, com alguns outros lojistas, eu pensei, falei, nossa, várias lojas de cosméticos indo para shopping. Eu acho que aqui a gente tem uma oportunidade em São Carlos, né? Foi no ano de 2017 isso, então eu viajei em janeiro. E aí quando eu voltei eu falei, a gente tá precisando, porque eu precisava de mais volume para poder ter uma condição de negócio melhor, né? Com os fornecedores e as lojas de rua já estavam no limite do atendimento. Eu não ia conseguir crescer mais ou ter mais volume do que eu precisava se eu não tivesse uma nova porta, né? Então, 2016 você assumiu, 2017 você já tinha essa ideia. 2017 eu já tive a ideia. Foi meio que um choque pro meu sogro, eu falo na época, né? Porque, assim, quando eu entrei nas lojas, eu reformei as três lojas, né? Então, em um ano, você Já havia diferença. fiz a reforma, só que assim, era com recurso próprio, né? Não tinha. Então, assusta um pouco, né? Uhum. Falei, nossa, mas Vai investir? naquela incerteza, né? Da geração antiga sempre quer guardar mais, né? E eu querendo fazer o negócio girar. Mas foi interessante. Na hora que começa a ver os resultados, ele falou, nossa, tinha razão, né? E aí foi que a gente começou e logo no ano seguinte a gente já assinou outro contrato. Em 2018 a gente já montou uma outra loja em Ribeirão no shopping também. Então, assim, o retorno foi muito rápido, assim, que a gente teve, né? Claro, graças todo ao trabalho que eles já tinham feito, né? Que a Sumirê
E já está aqui hoje, já está 33 anos em São Carlos, E né? como é que funcionou esse plano de expansão aí? Porque hoje a gente vê a Sumire em num grupo de 50 empresas, mais de 50, me perdi, não sei quantas, assim, em diversas cidades do estado de São Paulo, né? Como é que foi esse crescimento? Como, só para contextualizar, a Sumire hoje tem 40 anos, né? Ela nasceu de uma rede familiar, né? Então, como que foi criada a Sumire aqui em São Carlos? O meu sogro e a minha sogra, eles eram comerciantes de confecção em São Paulo. Chamava Loja Japonesa. Inclusive aqui em São Carlos também tinha, né? Sim, A foi a época loja. do meu filho, 14 anos, 15 anos atrás, comprei muita coisa lá. Então, assim, quando eles resolveram vir para cá, para São Carlos, era para criar as filhas num ambiente mais tranquilo, mais seguro. Então ele veio para cá em 91. Só que ele não poderia montar uma loja japonesa aqui em São Carlos. Por quê? Porque já tinha uma loja japonesa aqui em São Carlos, que é do irmão dele. Então era do tio da minha esposa essa loja japonesa. E aí foi quando, dentro da família, tinha um dos primos que tinha montado a Sumire. E aí ele foi junto com o irmão dele, né, com o irmão da loja japonesa, na casa desse primo, né, pedir autorização para poder abrir uma Sumire aqui em São Carlos, né. E aí foi quando ele falou, não, pode abrir lá, Serginho, né? A gente vai te ajudar. Então eles vieram aqui, olharam o ponto, falou, pode abrir. Foi na Avenida Salum na época, né? Primeira loja. E aí veio esse tio e esse primo o primo do meu sogro, o tio da minha esposa, ajudou ele, fez a primeira compra, etiquetou os produtos, falou assim, ó, daqui para frente agora Vai. você tem que só ir recomprando, né, que vai dar certo. E Então essa assim, Sumire, ela já atuava em São Paulo? ela começou em Taubaté, né? Tá. Então assim, é uma rede familiar, né? Nós somos em 20 famílias. Então Aham. são 20 núcleos familiares. 20 ou 19, não sei exatamente agora. Esse núcleo, essas 20 famílias, nós temos 81 lojas. Então elas têm 81 bandeiras espalhadas por todo o estado de São Paulo que são Sumirê, né? Nessa época era tudo descentralizado, né? Então assim, cada um cuidava do seu caixa, das suas compras, mas a unidade de marca, né, e ações de marketing da imagem da Sumirê eram Conjunto. tudo em conjunto, tinha todas umas regras a se seguir, né? Que legal. E aí foi se passando o tempo, foi se crescendo. E aí em 2018 para 2019 foi feito um entendimento que a gente teria que fazer uma junção dos negócios. E até as compras em escala, valores, tudo ia diminuir muito, né? Exatamente. Então a gente teve essa ideia, né, de fazer essa junção, né? E aí de 2018 a gente começou a fazer um trabalho, né, de profissionalizar a empresa, de trazer gente de mercado, profissionais do mercado, para estar assumindo a operação e os proprietários virarem acionistas da empresa, né? A gente começou a fazer uma construção desse trabalho, 18, 19, aí 2020 veio a pandemia, teve que Dá uma parar. segurada. Aí 21 para 22 retomou e aí foi feito, começando a ser feito junções, né? Criamos uma holding e aí fomos plugando as empresas, E né? essa administração é feita aqui em São Carlos? Não, Essa gestão? eu tenho. Hoje a gente tem três escritórios, a gente descentralizou. Então eu tenho um escritório que fica em Bauru, que cuida da parte contábil, fiscal, RH fica lá, TI. Então fica esse departamento lá. Eu tenho toda a área de compras e financeira fica em Avaré e mais um CD logístico. E eu tenho em São Paulo, eu tenho uma base que fica a minha área de marketing, minha área de expansão, que fica e um escritório administrativo, uma central, né, que é onde a gente se reúne para discutir e tomar as decisões. Agora minha cabeça já tá pirando aqui. Porque assim, ó, uma empresa familiar. Já temos as relações, os comportamentos e as opiniões. Como é juntar 20 núcleos familiares e formar uma rede de 80 lojas? Foi um desafio, né? Hoje esse núcleo está com 50, ainda tem algumas famílias que vão, ao longo do ano que vem, Tá. nós vamos adquirir mais Acoplar. unidades.
É um desafio. Primeiro que as famílias têm que querer, né? Mas olhando para o mercado e para a situação de concorrência, era uma necessidade. Por quê? Porque as empresas vão ficando velhas, né? E os concorrentes vão se reinovando. Então foi uma necessidade que teve de ter a perpetuação da Sumirê no Estado. É Né? uma forma de profissionalizar, né? Profissionalizar, de deixar para a próxima geração, né? Então foi um desafio, claro. A gente precisou de uma consultoria, né? Então a gente teve o apoio, a gente contratou a Fundação Dom Cabral para fazer toda essa parte de unificação, né? Da governança nossa. Uhum. E aí a gente trabalhou com eles 2 anos para sair o conselho de família, para sair o conselho, Conselho de família, você viu já. para sair o BUR, Não deixa de ser, né? e no ano passado a gente conseguiu, né, fazer realmente a fusão, né, e viramos acionistas da rede para esse grupo de 50 lojas, né. Então a gente fez uma unificação para poder fazer a junção e a gente continuar no crescimento das lojas. E abriu capital para mercado? Não, por enquanto não. Por enquanto a gente está fazendo com recurso próprio. Então, esse ano a gente já fez algumas aquisições, né? A gente já comprou uma loja em São Paulo, a gente comprou uma loja em Porto Ferreira, que também gera de cosméticos, comprou uma loja em Francisco Morato, já tudo esse grupo, né? Tudo nessa gestão. Então, e já abriu mais 2 lojas novas, né? Mais 2 unidades novas, né? Então, a gente vai diversificando entre comprar unidades que estão no mercado e abrir em pontos que apareçam oportunidades, né? E a Magazine U, como que ela tá nesse conglomerado ou era algo Não, a isolado? Magazine U é uma empresa à parte, né? Foi da onde surgiu toda a Sumirê aqui em São Carlos. Então, quando eles vieram com confecção, até dentro da Sumirê tinha um espaço de roupa, né? Lá na Avenida Salum. E aí, quando em 2010 para 2011, nós construímos, né? Na época, meu sogro com a minha esposa construiu um prédio na esquina da Avenida Salum, com a Travessa 8, com a Travessa 8. E mudou a Sumirê para esse prédio. E no prédio antigo, a gente manteve a confecção. Aí colocou o nome da minha sogra, Yu, que é o nome Ah, é o dela. nome dela. E aí ficou Yu Magazine, né? E também não poderia pôr japonesa, porque Já tinha tinha. ainda a japonesa do meu primo, e a gente manteve lá no bairro, né? Então, Yu mantém até hoje. Então, Que legal, né? minha sogra ainda, ela gosta, né? Então, ela não tá mais ativa que nem antigamente, mas Sempre dá uma passada. ela gosta de conversar com os clientes. Então, Sim. às vezes pela manhã ela vai lá na loja, conversa com as meninas, ainda fica lá um pouco e Você quando tá a gente- falando de produto, é só para eu não perder o raciocínio aqui. Da separação, né, da confecção e dos cosméticos e tudo mais. Como é que você escolhe os mix de produto da loja? hoje em dia é muito tendenciado pelas mídias, pelas redes sociais, né? Principalmente quando tem algum produto que não é de fornecedores que a gente trabalha, né? Então, assim, mudou-se muito a característica de novos itens, né? Quando é um produto, por exemplo, que a L'Oréal lança, automaticamente eu já tenho, ele já me dá prioridade, a gente já faz o cadastro, né? Agora, quando é um produto de uma marca que às vezes eu não tenho no cadastro, a equipe nossa tem que ficar muito atenta no TikTok hoje, que é uma tendência que é Olha que absurda para loucura. Onde chegou? a potência que tem o TikTok, mais do que o Instagram para essa referência de lançamento de produto, né? E o mix é o mesmo em todas as lojas? Não. Tem alguma regionalização, né? Que ainda a gente trabalha, né? Então, para respeitar algumas regionalizações. Mas eu diria que uns 90% é a mesma coisa. E aí elas são abastecidas por esse centro de distribuição que fica em Avaré. Eu tenho mais um centro de distribuição que fica em Sorocaba, né? Como nós somos descentralizados geograficamente, então eu tenho um CD em Avaré que atende a parte do interior, e eu tenho um CD de Sorocaba que atende São Paulo e Vale do Paraíba. Então eu tenho 2 CDs que fazem todo esse E a abastecimento da logística gente. a loja envia o pedido para o centro de distribuição ou é uma reposição meio que automática? Como é que vocês cuidam nessa Eu parte da tenho, logística? eu tenho 2 formatos, né? Eu tenho o meu comprador, ele manda direto para as indústrias e muitos deles entrega loja a loja. A gente tem volumes que
que atendem loja a loja. E eu tenho um outro formato que eu uso o meu centro de distribuição como cross-docking, né? Então, assim, eu não armazeno a mercadoria, ele recebe e já faz all picking, já faz a distribuição, né? Então, um CD mesmo nosso é mais para atender marca própria. A gente tem alguns produtos de marca Que eu própria fico que a gente fica no imaginando CD. isso no número de itens que você tem na loja hoje, né? Quantos itens tem numa loja, mais ou menos? Tem, no cadastro tem 30 mil itens. Pensou cuidado da reposição de tudo isso? Então, lojas menores é mais ou menos uns 12 mil SKUs. E a loja maior tem esses 30 mil. E é constantemente, a gente tem que fazer um trabalho de corte, né? Então tem lá um Porque é trabalho muito de Análise. lançamento também, né? muito Você não lançamento. consegue manter tudo daí. E a gôndola, ela tem o limite, né? Então, Infelizmente, Tem né? Que nós lojistas a gente ia Uhum. fazer andares. Você comentou sobre o TikTok, que é uma referência para você trazer o produto. E vocês fazem alguma ação no TikTok como marca? faz algumas coisas como marca TikTok, Instagram. Eu sei que o time é bem engajado ali, fica bem antenado nessa área, viu? Instagram, TikTok e também por causa dos parceiros de cosmético, né? Então, por exemplo, eu tenho algumas marcas que trabalham muito focadas nisso, né? Então, vou dar um exemplo aqui, por exemplo, uma das maiores empresas nacionais de cosméticos é a Salon Online. E ela tem um marketing dela todo interno, né? Então, ela tem um marketing, ela tem uma Uma house. equipe, uma house, não sei quantos funcionários só para gerar esses conteúdos. E quando ela acerta o produto com algum influencer de TikTok ali, é um absurdo o que acontece na loja. Porque não dá tempo, né? A reação do consumidor é mais rápida do que o abastecimento. Uhum. Era essa a minha dúvida, porque era que esse influencer faz sucesso, as pessoas vão até a loja e às vezes o tempo desse produto chegar na loja, Não um dá outro para todo mundo. influencer já lançou outra coisa, o povo já esqueceu, né? Então tem que ser muito Não, rápida essa ação. e quando para também é um problema, né? Então o que você Você faz com o compra estoque? muito e aí, nossa, e Que agora? difícil, hein? A influencer difícil. parou de falar, parou de vender. Vira um problema. E como você administra essa questão da venda online? Vocês têm venda online? A gente tem venda online, né? Nós não tínhamos, né? Na pandemia, um dos projetos, né, a gente fez essa unificação meio que durante a pandemia ali, né? E aí o nosso site ele foi de 21. Então a gente lançou o e-commerce da Sumiré em 21, já dentro dessa unificação dos novos sócios, né? Dos novos acionistas. E hoje a loja que mais cresce dentro do nosso negócio é o e-commerce, né? O único que cresce 2 dígitos por mês ainda é ele. Dia a dia do varejo ele não está tão alinhado quanto ao dia a dia do e-commerce, né? O e-commerce, o varejo físico, ele está bem mais brigado ali, Sabe bem mais que difícil. eu fui num evento de marketing de varejo no começo desse mês. E eles falaram que 15% das vendas do varejo vem do e-commerce. Mas o e-commerce, em determinados momentos, não vende tanto quanto os pedidos pelo WhatsApp. Que a ferramenta WhatsApp, em alguns momentos, supera a venda da loja online. E é muito louco você pensar nisso, né? Porque no WhatsApp você não tem, assim, entre aspas, nada muito estruturado. Para uma loja menos, né? física funcionar, você tem que ter uma mega operação ali por trás dela, né? Sim, sim. Essa parte do WhatsApp a gente manteve, né? Da pandemia a gente manteve em algumas unidades, né? Que tem um volume maior. Aqui em São Carlos, inclusive, manteve também. Realmente ainda mantém uma venda que ela se custeia ali, né? Tem 2 funcionários, tem entregador e tem um volume de entregas que ainda é interessante, né? A gente se acostumou, né? Em comprar Acostumou. pelo WhatsApp. É duro desapegar do É WhatsApp. prático, é prático. Mas eu ainda acho que o e-commerce vai, no nosso caso, né, ainda vai avançar mais. Tem muita coisa pra gente acertar ainda, né? A pessoa pode daqui a pouco fazer a retirada, eu ainda não tenho, né? A retirada do omnicanal, né? Enfim, então temos que trabalhar um pouquinho mais ainda para atender esse novo consumidor, né? Que é cada vez mais imediatista. E o desafio também de pensar em chatbot, que é a robotização do atendimento, né? Ou a humanização, porque eu também penso que deve ser uma baita decisão para quem está do seu lado da mesa.
Eu vou automatizar e ganhar velocidade ou vou continuar humanizado Que é o e ter uma diferente às vezes, né? Que é A onde a gente, pessoa gosta. a gente discute bastante isso lá, né? A gente entende que ainda não vai acabar a humanização, não para agora. Porque o consumidor mais novo, ele ainda para ter uma independência, ainda vai demorar uns 10 anos, ainda no mínimo, para ele poder ser o principal comprador dos negócios, né? Por nós mesmos, né? Por exemplo, a Pri, mais jovem aqui da mesa, né? Talvez ela tá no meio ali, ela consome, acredito que você consuma online, mas Físico também. físico você tá ainda, talvez uma geração para baixo ainda tá mais digitalizada no caso, né? Então, um jovem de 25, 28 ali, talvez ele tá mais imediato. Ainda tem mais 10 anos ainda para os jovens de 14, 15 Chegarem. virarem os consumidores, né? Então a gente tem ainda uma visão que ainda vai avançar um pouquinho. Mas estamos trabalhando, estamos com foco em desenvolver, né? Tem parte de inteligência artificial, a gente tem alguns estudos ainda para o futuro, né? A gente está de olho nessas tecnologias. A gente vai te passar um desafio agora, que é escolher 3 peças de quebra-cabeça que estão sobre a mesa, que as palavras façam mais sentido para tua história de sucesso até aqui. Enquanto isso, a gente vai dar uns recadinhos e a gente já volta para ver as suas escolhas. Quero te fazer um convite. Experimente a picanha diamante da Boutique da Carne Seu Tomac. Os cortes diamantes são um verdadeiro presente para o nosso paladar. E para uma experiência completa e totalmente diferenciada, quando você for escolher a picanha, observe seu alto grau de marmoreio e veja a capa de gordura uniforme distribuída por toda a peça, que garantem a maciez e a suculência inigualáveis. E como assegurar que esse corte vai ser tão especial? O segredo é da Siltomac, mas a gente revela algo para vocês. É que o gado é tratado de forma toda diferenciada, o que garante uma qualidade e um sabor exclusivo e surpreendente. Vá até a loja ou peça pelo delivery. A boutique da carne Siltomac está aqui em São Carlos, na saída para Descalvado. Você que utiliza gás na indústria pode economizar se seguir essas dicas voltadas para o agendamento eficiente, o monitoramento de temperatura e a gestão de carga. Planeje o uso dos equipamentos industriais para evitar ligar e desligar com frequência. Isso ajuda a evitar o desperdício durante a partida. Outra dica é você usar termômetros para monitorar as temperaturas dos fornos e dos equipamentos. Isso garante um controle e evita o desperdício do gás. Evite também sobrecarregar com muito alimento dentro do mesmo forno, porque isso vai fazer com que gaste mais gás e o alimento cozinhe de maneira desigual. Precisou de gás? Você já sabe. Fale com a Trasgás em São Carlos. Soluções em GLP para a sua indústria. Siga lá no Instagram, @Trasgás São Carlos. Amplo, valioso e sem barreiras. Esse é o sistema poliedro de ensino que ultrapassa o campo intelectual para aproximar os aspectos físicos, sociais e emocionais dos estudantes. E o Colégio Sapiens é a escola que aplica a formação integral na teoria e na prática com inovação e qualidade. O Sapiens possui material didático completo e atualizado, produzido por renomados autores do mercado educacional. Todo o conteúdo é criteriosamente elaborado para cada fase da vida escolar. Para facilitar ainda mais a aprendizagem, os materiais possuem versões digitais. No Sapiens, a tecnologia faz parte de todo o processo de pensar e educar, o que também reflete os excelentes resultados nas aprovações dos principais vestibulares e também do Enem. Conheça mais sobre o Colégio Sapiens, entre em contato. Conseguiu escolher as 3 peças? Escolhi aqui, mas tem muita opção, né? Ah, por isso que é um desafio! A minha fala. Tem muita opção. Vou pedir para você mostrar a primeira peça para a câmera e dizer por que você escolheu, por favor. Negócios. Negócios é por toda essa essência, por todo esse momento, né, que a gente tá passando dentro da Sumirê de crescimento, né? Eu acho que foi uma palavra que acho que tem a ver com o meu momento, né? Com essa jornada aí que eu tô vivendo. E a segunda palavra? Não pus na ordem, né? Mas eu peguei aqui sucesso, né? Eu acho que por toda a história, né, que a gente
passou, né, do tudo que eu contei para vocês aqui nesse curto espaço, né, eu achei até que tinha mais, eu já tinha passado o tempo todo. Foi muito rápido. Então eu acho O que 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 é sucesso, Danilo? Pra você? ah, sucesso, eu acho que a gente ter a felicidade por tudo que a gente fez, conquistou e aí sem passar por cima de ninguém, né? Então eu acho que chegar a ter as realizações, né? Tanto familiar quanto Profissionais? profissional, né? Então eu penso no sucesso desse conjunto aí. Ouvindo a sua história, a história da marca, o sucesso, assim, para mim, é saber a hora de mudar e evoluir, por causa de vocês. É Porque não verdade. é fácil, Tem que né? ter essa coragem, né? Não é fácil, não é fácil. A gente foi desafiador, né? Hoje eu conto aqui, parece que foi tranquilo. Mas os 2 anos de transição, tanto para nós, né? Porque é um aprendizado, né? A gente aprender a delegar, né? Aprender que alguém vai fazer por você e você vai estar assistindo, mas não pondo tanto a mão, né? Isso é mais uma questão mais estratégica, né? Foi um desafio muito grande no período que a gente teve aí. Uma Mas, palavra para ter coragem, né? coragem. Ter a Verdade, coragem não de, tem de, Verdade. de, de mudar. E a Coragem. terceira palavra? Não A tem coragem terceira, aqui, mas sobra nos É, nossos os entrevistados. entrevistados têm. a terceira é família, né? Aliás, 4 Paizão, filhos né? e 4 cachorros, como é que faz, hein, Danilo? É uma loucura. É o homem de coragem, viu, pessoal? As crianças, né? Hoje a gente, né, a parte profissional me permitiu, né, ter um pouco mais de flexibilidade e participar bastante do dia a dia, né, dos meus filhos, né, junto com a minha esposa, né. Então a gente é bem presente, né. Você vê que as idades são muito próximas, né. O Pietro tem 10, que é o mais velho, e o Luigi tem 3, né. Então, eu tô com a Gabriela de 8 e a Giovana de 7. Então Trenzinho. a minha logística é de manhã vai para a escola é tranquilo, né? Mas quando sai da escola cada um tem uma atividade, a gente fica numa correria, mas é muito gratificante, né? Então não poderia deixar a família de lado, né? Começou com a minha mãe, né? Minha esposa e as minhas crianças, né? Então, E as que é a crianças já vão palavra-chave. trabalhar hoje com vocês ou ainda não? Ah, não, a geração muda, né? A gente não Aham. tem mais o. Eu lembro eu com meu avô, com 5, 6 anos, eu já ia pro varejão, adorava trabalhar com meu avô o dia inteiro. O Felipe tá com 14, todo final de semana eu falo, vamos pra loja com a mamãe. Ah, mamãe, mais pra frente, ano que vem. A minha esposa mesmo, a Cristina falou pra mim, falou, nossa, ela me ajudou a fazer o briefing, né, pra passar pra vocês. E aí ela falou assim, nossa, eu comecei a trabalhar com 10 anos aqui na É loja. isso. Então, assim, E a gente naquela queria, época era assim, né? a gente queria. Né? Era legal, E eu não ela via a falou que hora de estudar, fazer lição pra poder trabalhar. ela vinha da escola, falou que já ia, já ficava atendendo, já ficava no caixa, né? E aí ela contou, ela falou, e aí com 18 anos eu já comecei a atender vendedor, eu já tinha que eu mesma tomar a frente de algumas coisas, então hoje a gente faz o contrário, a gente não faz isso com os nossos filhos. Não, eles vão fazer a faculdade, a graduação, a pós-graduação pra poder começar a trabalhar. É diferente. Mas tá aí um desafio, né? Quem sabe a terceira geração É isso aí. à frente de uma marca forte como essa. Isso, é esse que é o Né? trabalho. A gente construiu todo esse projeto justamente para a gente poder manter a marca por hoje é 40 anos, mas a gente quer que ela dure mais 40, depois mais 40. Então, preparar as próximas gerações é o grande propósito hoje que a Sumire tem, né? E quando a gente pensa o futuro da marca, o futuro do mercado da beleza, como é que você imagina? O mercado da beleza é extremamente dinâmico, né? Assim, então, a gente está sempre muito atento, né, às inovações, novidades. A gente participa de todos os eventos que tem no mercado, tanto no Brasil quanto fora. A gente está muito atento, né, a todas as movimentações de mercado. Então,
A gente acha que o Brasil e a mulher é muito vaidosa, né? A gente tem o nosso clima, né? Favorece muito a questão de a mulher querer lavar cabelo, então tem uma longa jornada ainda pro mercado de beleza aí, tá? Hoje está em terceiro, né? No mundo. Se eu não me engano, logo logo passa, viu? Passa deve ser Japão, segundo, Estados Unidos. primeiro Estados Unidos, logo logo a gente chega neles, com certeza. E pra você isso é ótimo. E pra gente É. também, né? Porque é cuidado. Cuidado é autoestima, confiança, credibilidade. E no mercado desse tamanho, como é que a gente faz para se diferenciar dos concorrentes que estão cada vez mais próximos? Desafiador, desafiador. Eu acho que é manter o foco em inovação, estar atento aos eventos, estar atento às feiras, trabalhar, porque hoje todo mundo tem acesso, né? Então é um pouco de você estar atento e ter um pouco de amor também no que faz, ter um pouco da história. Eu acho que junta um pouco de tudo um pouco, né? E o Capri estava falando aqui no começo, até fora do ar, como o treinamento da equipe é bem feito, né? Porque a gente vai lá, a gente tem uma aula sobre os produtos, a gente encontra o melhor produto pra gente. Então, acho que essa preocupação que vocês têm em realmente tornar as vendedoras consultoras de beleza faz toda a diferença na hora da compra. Não, isso daí é DNA, né? Nosso, né? A gente quer sempre dar essa consultoria, estar sempre perto e ter essa. O objetivo não é vender uma vez, né? Então, assim, ainda essa perpetuação da humanização, a gente ainda foca bastante e Conquistar treina o cliente. bastante. Obrigada pela aula que você deu pra gente hoje. Bate-papo delicioso. Obrigada, Danilo. Obrigado, Ale, obrigado, Pri. Eu fico muito feliz, né, do sucesso que vocês estão fazendo, né? Parabenizo vocês também. E um ano já, né? Vamos estamos comemorar caminhando em breve. Logo. Então, sucesso e muito grato pelo convite. Obrigada. Obrigado. Obrigada a você também, que sempre nos acompanha toda quinta, 20 30, episódio inédito, sempre no @quebra-cabeça de sucesso nas redes sociais. Então já pega o seu celular, já segue a gente, YouTube, Spotify, Instagram e tudo. E a gente se vê então na próxima peça desse nosso quebra-cabeça.